Tinha um diácono da minha igreja, irmão Valtinho Ferrari. Valtinho Ferrari foi o camarada que fez o primeiro carro para o Nelson Piquet correr. E ele levou o Nelson Piquet lá. O Nelson Piquet, a gente tinha um trabalho com as crianças, acho que umas 80 crianças, e ele ficou muito sensibilizado com aquilo. As crianças vieram, abraçaram a perna dele e tal. E daí ele fez uma parceria com a gente. De cara, comprou um ônibus zero para a instituição. Nossa, e passou a dar uma ajuda, naquela época era mais de 20 mil reais por mês. Com esse dinheiro... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois do Sim. Eu sou a Nay. E eu sou o Axel, e hoje nós estamos aqui... Senhor Edson, vou te falar um negócio. O pastor Marcos falou que isso é um patrimônio da Igreja de Cristo. Então, assim, nós vamos chamar de patrimônio, né? Tem que ter É melhor que adicionar. Então, nós estamos aqui com Edson de Gouveia, um homem de Deus que fez parte, né, assim, desse início, da construção da Igreja de Cristo no Brasil. Esteve ali por alguns dias ou por muito tempo, né, vamos dizer assim, por algum tempo, com o missionário David Sanders, que foi o cara que trouxe, né, a Igreja de Cristo aqui, que plantou a Igreja de Cristo aqui no Brasil. E hoje a gente vai ter esse papo aqui com ele, vai ser maravilhoso, vai ser edificante. Então, desde já te peço, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha, que o negócio aqui vai ser edificante, viu? Nós vamos saber de muita coisa aqui e vai ser top demais. Senhor Edson, seja bem-vindo. Muito bem, obrigado. A casa é sua, fica à vontade, viu, senhor Edson? Estou à vontade, tranquilo. Então, assim, vamos começar pelo começo, né? Sim. Conta um pouquinho para nós da sua experiência ali de estar pastoreando, de estar caminhando junto com o missionário David, né? Como que foi esse início, como foi essa experiência, para que as pessoas que estão chegando agora na Igreja de Cristo entendam de onde nós nascemos, né? Muito bem. E qual é a nossa raiz, né? Nessa construção da igreja. Muito bem. Bom, eu conheço o pastor David Sanders há mais de 50 anos, certo? Mesmo quando eu comecei lá no setor universitário, que ela é uma igreja, acho que a segunda ou terceira igreja de Cristo começou em Goiânia. A primeira foi em Vila Nova, em 1948. Depois começou a igreja também lá no setor universitário. E eu fui pastorear aquela igreja, estava na igreja desde 1974. Daí, final de 74, ele foi lá em Goiânia para me consagrar. Ele me consagrou evangelista, diácono, tudo de uma vez e pastor. Foi 3 em 1. Já desce aqui, já sou pronto. Evangelista. Ele achou que eu era muito novo para ser pastor, mas não, vamos consagrar ele evangelista. Daí, na oração, ele consagrou a diácono, evangelista e pastor. Então, eu sou diácono, eu sou evangelista e sou pastor. Amém. Então, eu fiquei naquela igreja lá há pouco tempo, acho que menos de 2 anos, quando eu fui, então, para Brasília, para Taguatinga, onde fiquei 18 anos, 6 meses. Daí, eu sempre estava em contato com o pastor David Sanders. Nós tínhamos um trabalho, lá eu ia uma vez por semana lá no plano piloto, reunia com ele, e outra semana ele ia em Taguatinga, um momento muito precioso de comunhão, de confraternização. Depois eu fui convidado para pastorear a igreja lá no plano piloto, em 1994. Daí fiquei com ele e ele junto dele até a partida dele para a glória. Mas o pastor David Sanders era uma pessoa realmente quase que incomparável, um homem de uma determinação como poucas pessoas e de um amor muito grande. O pastor David Sanders não guardava mágoa, rancor de ninguém, muito determinado, não era um homem assim carismático na pregação, teve muita dificuldade com a língua portuguesa, nunca conseguiu aprender direito o português, mas quando ele ia à frente da igreja, a palavra dele assim: irmãos, amai-vos aos outros, irmãos, mandamento de Jesus, amar uns aos outros. Então, e com essa qualidade tão preciosa, ele conseguiu ganhar muita gente para Cristo Jesus, fez um trabalho muito importante no Brasil, nessa década aí de 1948, foi o primeiro missionário a vir para o Brasil, depois vieram tantos outros, mas ele fez um trabalho, sem dúvida nenhuma, espetacular, tanto em Goiânia, em Goiás,
Lusiânia, Silvânia, lá em Séries e tantos outros locais, no Plano Piloto, um homem realmente fantástico. Mas uma das qualidades mais importantes do pastor Davi era a determinação. Quando ele punha uma coisa na cabeça, ninguém tirava ele daquilo. O negócio tinha que acontecer. Muito determinado, sem dúvida nenhuma. Bênção. Que benção. E assim, é muito enriquecedor, né, a gente ouvir e saber um pouco sobre isso, porque assim, primeiro a nossa raiz é Goiânia, né? Goiás. Sim. Então, a nossa igreja começa ali em Goiânia ali. E você sabe por que começou em Goiânia? Não, conta para nós. Porque o pastor Davi Sanders veio para o Brasil com propósito, ficou sabendo que a capital ia ser mudada para o Centro-Oeste. Né? Já tinha um projeto de fazer a capital aqui no Centro-Oeste. Que era no Rio de Janeiro, né? A capital exato. do Brasil era no Rio de Janeiro. Ele chegou, então não tinha capital, 1948, e ele procurou vir para o local mais perto, por isso que ele veio para Goiânia. Daí, quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil, em 1956, imediatamente ele mudou para Brasília e conseguiu 2 terrenos maravilhosos. A chácara lá onde é o Projeto Integral de Vida, 1958, nós já tínhamos aquela propriedade. E também o terreno da área especial da igreja, lá do Plano Piloto, também nessa data. O pedido lá é interessante, porque ele foi lá no Rio de Janeiro fazer aquele pedido, e é o pedido 001 ali do Plano Piloto de área especial. E quando Brasília foi inaugurado, em 1960, a Igreja de Cristo já estava ali. O templo foi inaugurado em 1961, mas já reunia naquele local lá. Ou seja, né, a Igreja de Cristo nasceu junto com a nossa capital de hoje. Ele chamava a capital da esperança, nasceu junto com Brasília. Olha que interessante. Gente, que incrível, né? Saber essas histórias, isso é muito importante. Não, com certeza, né? Principalmente para quem está chegando agora na nossa denominação. Não conhece a história, né? Não conhece a história. Às vezes não tem um tempo para contar a história da igreja para os membros, então é importante um vídeo onde conte como começou, como iniciou, é algo edificante para a vida das pessoas. E assim, ainda tem missionários americanos aqui que fazem parte dessa vinda deles, vivos ainda nossa? Olha, muito poucos. Acho que lá em Belém do Pará tem um casal de missionário, tem filho de missionário, pastor Felipe Macafie, é filho do Henrique Macafie, que veio mais tarde, então ele está lá em Sobradinho, a Igreja de Cristo lá, mas poucos missionários. Vocês, não sei se sabem, nós temos da Igreja de Cristo 3 movimentos. Nos Estados Unidos, conhecida a Igreja Cristã, da qual nós somos da origem, a Igreja de Cristo, conhecido como Igreja Capela, eles não tocam instrumentos no culto, e um grupo chamado Discípulos de Cristo. Esse pessoal da Capela, eles estão em todas as capitais do Brasil, tem missionário em todas as capitais, então eles têm igreja hoje nas capitais todas, então esse grupo, eles têm ainda bastante missionários no Brasil. Mas o nosso movimento, isso é uma coisa curiosa, porque se você for aos Estados Unidos, na Igreja de Cristo lá, mas não é do nosso grupo, a Igreja de Cristo lá é o grupo não instrumental. O que aconteceu com o pastor Davi Sanders? Quando ele chegou lá em Brasília, ele ficou muito amigo de um pastor da Igreja Cristã Evangélica, reverendo Evaristo Júnior, lá na Avenida Paranaíba, ali em Goiânia. E era a Igreja Cristã. Então, ele é amigo dele, bom, como é que eu vou usar a mesma igreja? Já tem Igreja Cristã. Daí ele passou a usar o nome Igreja de Cristo. Mas o nosso grupo de origem nos Estados Unidos é da Igreja Cristã. Daí começou a usar a Igreja de Cristo, todos passaram a usar a Igreja de Cristo. Nossa, muito interessante. Uma diferença. A Igreja Cristã tem música, tem instrumento, a Igreja de Cristo lá não tem, a capela, certo? Então não tem instrumentos. Mas é um grupo grande também, veja, e no Brasil eles têm boa literatura aqui, é um grupo interessante, é um instrumental. Pensando demais. Assim, a gente sabe que o senhor também é professor, né, no Instituto, né? Sim. Lá de Brasília. Faculdade Teológica do Brasil, hoje Instituto Superior Stanley Campbell. Top, né? É ativo, né? É ativão. E assim, a gente sabe também do seu projeto da Provida, né? Que é um projeto que continua em construção, é um projeto que vem ajudando muitas vezes. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós
né, de todo esse processo, desde o início que o senhor está lá e continua construindo, a gente, né, vê que o senhor continua cuidando do espaço e continua expandindo o espaço ainda. Conta um pouquinho para nós da criação, o que ela faz, qual que é o propósito dela. O projeto integral de vida, Provida, que era na chácara lá da Missão Cristã no Brasil, no começo o pastor Davi Sandra tinha o propósito de ter uma escola agrícola lá, certo? Quando ele adquiriu aquela área. E realmente trouxe um irmão que ainda está vivo, pastor Derval, lá em Goiânia, deve estar com mais de 80 anos, deve estar quase 90 já, mas está vivo. E começou o trabalho e levou 3 garotos para lá, ficaram lá, o pastor Osório, que foi nosso reitor da faculdade, pastor Herculano, que é coronel da Polícia Militar, já reformado, também formado em Direito, e o Walter formado em Direito também, não sei se ele chegou a ser promotor, uma coisa assim, mas esses 3 rapazes foram meninos para lá, ficaram lá. Interessante, 3 meninos lá, desses 3 meninos deram homens que foram importantes. Pastor Osório foi reitor do nosso seminário, faculdade há muito tempo, professor de História, formado em História. O Herculano entrou na vida militar, terminou como coronel da Polícia Militar, formado em Direito, hoje vai estar lá em Pameri, foi pastor da Igreja de Deus também. O Walter também, interessante, não sei se ele está morando em Pires do Rio, mas aqueles 3 garotos que foram para lá deram homens que foram bênçãos, tanto para a igreja como para a sociedade, para a comunidade aqui no estado de Goiás. Muito bem, e o trabalho então, daí começou um trabalho com crianças lá, e esse trabalho nós tivemos lá no orfanato durante vários anos, o trabalho com as crianças. Tinha um lar de idoso chamado Adonai. Naquela época podia ter o lar de idoso com casas separadas para os idosos. Depois mudou a lei do Estatuto do Idoso, então nós tivemos que fechar, porque não tínhamos estrutura para tipo, quase que hoje para ter um lar de idoso é quase como um hospital, tem que ter aquele acompanhamento de médico, de enfermeira. Daí começamos então o trabalho lá do projeto integral, estava bastante carente a construção, então começamos a construir lá, certo? Calçamos a área lá, ampliamos várias construções, fizemos um ginásio, foi muito bom, era carente, tinha um diácono da minha igreja, irmão Valtinho Ferrari. Valtinho Ferrari foi o camarada que fez o primeiro carro para o Nelson Piquet correr. E ele levou o Nelson Piquet lá, o Nelson Piquet, a gente tinha um trabalho com as crianças, acho que umas 80 crianças, e ele ficou muito sensibilizado com aquilo, as crianças vieram, abraçaram a perna dele e tal, e daí ele fez uma parceria com a gente. De cara, comprou um ônibus 0 para a instituição. Nossa, e passou a dar uma ajuda, naquela época era mais de R$20 mil por mês. Com esse dinheiro, a gente construiu um bom ginásio. Ele falou, vocês precisam melhorar a estrutura de vocês aqui. Fizemos esse ginásio lá, melhoramos, reformamos muita coisa. Então, a ajuda dele foi muito fundamental. Foi de Deus, porque realmente com aquela ajuda eu praticamente só fiz administrar. Eu era o presidente lá do Projeto Integral de Vida, fiquei vários anos, daí que tinha uma diretoria, então, quando eu era presidente, tinha a diretoria administrativa. Daí estava muito pesado, daí trocamos, fizemos só uma diretoria e colocamos o pastor Célio Omar como presidente lá do Provida. Ele é o presidente. Entendi. E é mantido pela nossa igreja, no plano piloto. A gente paga o salário dele para ele dar tempo integral. E o profissional tem feito um trabalho fantástico, maravilhoso. Que benção, né? Então, e ele conseguiu muita coisa, passou o Celemar, várias parcerias, e fez 2 campos sintéticos lá, que hoje é uma bênção. Tem 200 e tantas crianças com tempo integral. Daí tem uma parceria com o governo do Distrito Federal. O trabalho está lindo. E tem um trabalho de esporte com os meninos maiores. Vocês são jovens lá. Tem um menino que saiu de lá, foi para os Estados Unidos, hoje para estar na Europa, num desses times grandes, acho que sei, da Espanha. Hein? Então, esses dias para trás, chegou uma doação de R$30 mil, porque nós que lançamos o menino. Então, e aí eles retribuiu. Como? Retribuiu, né? Então uma benção. Então, hoje o Projeto Integral de Vida ele é um projeto voltado para crianças. Crianças pequenas, então, período integral lá,
chega às 7h30, tem café da manhã, depois tem lanche, tem almoço, tem lanche à tarde, tem jantar, toma banho e vamos para casa. Que pronta benção. para ficar. Só dormir. O pessoal fica doido para ter uma vaga lá. Nossa, quando mas abre, com certeza, né? A inscrição agora está difícil, que o próprio governo faz essa seleção, Sim. mas quando nós fazíamos, pais passavam às vezes a noite inteira lá para ter conseguir uma vaga. É muito, muito bom o trabalho. Um projeto exemplo, né? Para criar outros projetos iguais, né? Para ter outras unidades em outras cidades. Isso é mérito. A Missão Cristã é a mantenedora do trabalho, porque aquela chácara é da Missão Cristã do Brasil. Mas o pastor Solimar tem feito um trabalho lindo. Ela foi considerada a melhor instituição filantrópica dentro de Brasília. Nossa. E a nível nacional, ela ficou em 3º local. Então, tem uma credibilidade muito grande. Muito né? bom. Nossa, que incrível. Então, assim, hoje, então, assim, lá é como se fosse uma escola, então. É uma escola. Então, a educação, tem o esporte, que aí vocês... É uma creche, as crianças pequenas, 3, 4 anos, elas ficam o dia todo lá. Agora, esse do esporte são meninos maiores, de 8 até 14 anos. E o evangelho é introduzido nesse meio. Lá todo mundo, quase todos os diretores, professores, quase todo mundo é evangélico. Agora, a gente tem parceria com o governo. Você pode falar de Jesus, não há problema, de Deus, da Bíblia. Agora, religião, não. Você não pode tocar em nome de denominação. Tem um trabalho, porque tem pessoas de formação católica, não tem essa distinção, certo? Então, tem princípios cristãos, ora com as crianças, tudo, mas não toca nessa questão, vamos dizer, de igreja, questão denominacional, certo? Até hoje não há nenhum problema de falar de Jesus, que bom. Porque daqui a um tempo, não sei o que vai acontecer no Brasil com esse negócio do país é laico, então é Jesus, mas é Buda, é Maomé, pode qualquer a gente estava então, falando sobre isso hoje também. Pode mudar, mas graças a Deus, ainda o Brasil é um país cristão ainda, né? Embora é um país laico, mas... A grande maioria é cristã. Quase 90% da população brasileira se declara cristão, né? A gente até conversava com o Leandro Tinoco a respeito disso, né? Até quando nós vamos ter esse acesso à Bíblia, até quando nós vamos poder declarar o nosso amor, né, por Jesus, porque a gente está ali nos princípios das dores já, né pastor? Então a gente já está enfrentando aquilo que Jesus falou, né? A gente já está começando a ver que as coisas já não estão ficando muito fáceis para nós. Então é o momento de posicionar e de, né, espalhar o evangelho. A gente quer saber um pouquinho, antes de entrar na história da Igreja de Cristo, né, para a gente não prolongar muito aqui, a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória pastoral. Né? Certo. O senhor contou um pouquinho para nós aí que o pastor veio, né, te consagrou evangelista, diácono e pastor mesmo dia. E como foi a sua trajetória desse dia para esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje? Eu fui lá para Goiânia, para o setor universitário, porque tinha um seminarista, que é o pastor Ulisses. Ele estava fazendo seminário e pastoreando a igreja no setor universitário. Eu conheci, então já conheci o pai dele lá de Anápolis, então fui para aquela igreja para ajudar o pastor Ulisses. E o pastor Ulisses terminou o curso dele em 1974 e ele foi convidado para pastorear a igreja em Pires do Rio. Tentou arrumar um pastor, não conseguiu, então eu era o mais integrado na igreja, daí ele me convidou para eu assumir a igreja. Foi quando eu assumi a igreja, que daí o pastor Davi Sandro foi lá para me consagrar. 75, pastoreei aquela igreja, 1975 até junho de 1976. Daí o próprio pastor Ulisses, a igreja de Cristo lá de Taguatinga, estava numa fase difícil, quase fechando, e o pastor Ulisses, ele indicou 3 nomes para a igreja escolher, 2 lá de Pires do Rio e eu que estava no setor universitário. Foi o primeiro de Pires do Rio, eu fui o segundo, caí na graça da igreja, a igreja ligou a polícia, não precisa trazer o terceiro não, nós já decidimos, vamos convidar o Edson, daí fui para lá, assumi a igreja em 1º de julho de 1976. Pastoreei aquela igreja praticamente 18 anos, quase 19 anos.
foi quando, no final de 1994, o pastor Davi me convidou para pastorear a Igreja de Cristo do Plano Piloto. Estava num momento difícil, nós tínhamos a faculdade lá, e eu era o presidente da faculdade. E alguns pastores já tinham querido tirar a faculdade de lá. Eu confesso que eu fui mais preocupado pela faculdade, que daí então assumi a igreja lá, Plano Piloto, e fizemos mais um andar do prédio lá atrás para a faculdade, porque precisava de mais espaço, e vai agora, no final desse ano, terá 30 anos que eu estou pastoreando no Plano Piloto. Foi um desafio, porque com exceção do pastor Davi Sanders, a média de pastor naquela igreja era 2, no máximo 3 anos. Pensei, será que eu vou ficar 2, 3 anos agora? Mas agora já... O senhor rompeu, né? Já passou a meta, já. Completando 30 anos. O senhor já está no recorde, já, né? Pastor. É um dos primeiros pastores que pastoreou junto com o pastor Davi Sanders, o pastor aqui de Uberlândia. O pastor Ari Skate foi pastor lá durante pequeno período. Então, eu estou lá esse tempão lá. Que bênção. Isso é muito top. E aí, agora, para a gente entrar na história, né, da denominação da Igreja de Cristo, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho, né, com a gente o que é a Igreja de Cristo, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o propósito. Sim, muito bem. A Igreja de Cristo é uma grande mistura ou influência de várias igrejas históricas, certo? Seja, por exemplo, lá do luteranismo, teve um teólogo depois de Martim Lutero, chamado Melancton, e ele tinha uma ideia muito interessante de unidade da igreja. Muitas pessoas dizem que essa frase, no essencial, unidade, nas opiniões, liberdade, em cima de todas as coisas, o amor, mas parece que Agostinho já tinha usado essa frase, mas Melancton usou muito essa frase. Então, tem influência, acaba tendo influência dos luteranos, tem grande influência dos reformados, principalmente presbiterianos, lá da Inglaterra, influência também dos batistas, chamados batistas separatistas. Então, quando esse pessoal lá, 4 grandes líderes, começou o movimento da Igreja de Cristo, Estônia, a família Thomas Campbell, Alexandre Campbell, o Walter, e acho que tem outro lá, não estou lembrado do nome dele agora, mas então, e vieram de movimentos diferentes. Tinha batista, tinha presbiteriano, tinha metodista. Então, a Igreja de Cristo uniram esse pessoal, porque todos estavam em busca do que se chama de unidade, certo? E então venceram, e daí acabou pegando um pouco de cada movimento. No sistema de governo chamado congregacional, a influência é mais dos batistas. No sistema de presbítero, de vários pastores, é uma influência bastante presbiteriana, né? Então, no aspecto, porque nós tivemos bons líderes, muito evangelistas, os metodistas influenciaram nesse sentido também. Então, acabou tendo uma influência grande de vários movimentos. E algumas coisas que marcou muito o movimento, Thomas Campbell, é a importância do batismo. Ele falava da importância do batismo segundo Atos 3, acho que 18 ou 19, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. Entendi. Então, o batismo para apropriar do perdão dos pecados. Não é regeneração pelo batismo, mas a garantia do perdão quando a pessoa crê em Cristo e se dispõe a ser batizado. E outra que o Alexandre Campbell deu importância era a igreja reunir todo primeiro dia da semana com a celebração e o culto da ceia, com participação da Santa Ceia. Tornou 2 marcas importantes do movimento. No Brasil, às vezes, isso não é muito praticado, mas nos Estados Unidos, com outros locais, a Igreja de Cristo realmente leva muito a sério essas 2 ordenanças de Cristo, tanto do batismo como da Santa Ceia. A ênfase grande do movimento, uma ênfase, a unidade do movimento. Não está preso, vamos dizer assim, numa declaração de fé, uma confissão, há uma liberdade muito grande para isso, né? No essencial, unidade, o que é o essencial? Mas aquilo que ensinaram os credo apostólico,
os próprios 5 solas da reforma, então quase toda a igreja aceita isso aí. Mas em outras coisas tem muita liberdade. A gente já está caminhando para o final, e aí, antes da gente entrar na pergunta de milhões, por que homem de Deus? A pergunta do podcast é essa. Mas assim, nós queremos saber um pouquinho o seu envolvimento hoje, né, com a Comic, esse deslocamento que o senhor fez questão de fazer, de vir estar aqui com a gente, né, de poder falar com esses meninos. Eu queria saber um pouquinho, assim, do porquê, né? É o seguinte, 1978, 79, porque havia, por causa do nosso sistema de governo congregacional, havia uma dispersão grande dos pastores, então criamos, na época, o Concílio Ministerial das Igrejas de Cristo. Eu fui, na fundação, o vice-presidente. O presidente foi o pastor Júlio, lá do Gama, e eu, o vice-presidente. Depois ele saiu, eu assumi a presidência do concílio, teve 3 mandatos lá, 2 juntos, acho que fiquei um fora, depois tive mais outro. E com isso aqui eu estive sempre envolvido, nunca perdi uma convenção, participei de todas as convenções das Igrejas de Cristo, nunca faltei em nenhuma. E o Congresso de Jovens eu acompanhei muito, porque durante uns 20 anos, por incrível que pareça, eu fui pregador em todos os congressos das mocidades. Então, estava sempre bem presente, né? A igreja do Plano Piloto, a igreja de Taguatinga, acho que nunca perdeu os congressos, acho que não faltou nenhum, sempre tinha um grupo nosso. Então, agora já a gente faz um retiro com a igreja no período de carnaval, então para eu ir ao Congresso de Jovens está complicado, mas a nossa mocidade sempre, a igreja vai para esse retiro, a gente faz um retiro em Anápolis e os jovens vêm participam do Congresso, né? Sempre tem um grupo expressivo da Igreja de Cristo participando. E sim, qual que é a importância, assim, que o senhor acha, assim, desse movimento jovem? O que a gente pode esperar desses jovens e o que o senhor pode deixar para esses jovens de hoje, assim, como uma mensagem encorajadora? Porque, assim, como a gente sabe, né, o senhor tem uma trajetória linda dentro da denominação, o senhor faz parte da fundação de vários movimentos, de várias coisas dentro da Igreja de Cristo, e acredito que o senhor tem um direcionamento, né, para essa galera que está chegando agora, essa galera que está começando a se descobrir. Então, assim, o que o senhor tem, assim, para deixar para nós, assim, Primeiramente, eu estou feliz de ver a maturidade dos jovens. Está muito bom esse trabalho da mocidade, porque teve um tempo que não estava legal, não, sabe? O pessoal ia para bagunçar. Para bagunçar, né? Mesmo tivemos um congresso lá no Plano Piloto, o pessoal deu muito trabalho, alguns grupos foram para bagunçar, depois teve outro em Catalão, foi complicado também. Mas depois começou, quando os jovens assumiram mesmo, e alguns jovens maduros, então melhorou, e o nível melhorou muito. Hoje eu vejo que a mocidade vai para o Congresso, participa realmente para buscar Deus, para participar realmente de maneira séria. Esse desafio de desafiar os jovens, tanto por trabalho missionário, também esse trabalho da Blitz foi muito importante. Então, eu estou vendo um crescimento, uma maturidade. E, por exemplo, nós já temos vários pastores jovens que participaram do congresso. Nós tínhamos o seminário interno lá em Brasília, lá no acampamento lá, e hoje vários jovens que estão pastoreando. Eu tenho um pastor lá comigo, lá o Jackson, né? É uma das últimas turmas que formou. Tem uma turma grande que está no ministério. Então, eu fico feliz, eu acho que tem muita perspectiva para essa mocidade. Daí vai surgir muitos líderes importantes, pastores, evangelistas, missionários, que vai ser uma bênção para a denominação. Acho que nesse sentido estamos numa época muito boa, de muita perspectiva, muita expectativa de crescimento, que bom. Então, uma bênção, né? Assim, hoje a gente tem uma facilidade maior na comunicação, né?
Sim, que só na época seria- de vocês não tinha muito, né? Hoje a gente tem internet aí. fazia aquele cartazinho, não chegava nas igrejas, Isso, era complicado. Hoje, Agora hoje, né, a gente tem pois- essa facilidade, então a gente tem que aproveitar, né? Porque mas, assim, sem dúvida. entendendo agora toda a trajetória, tudo que foi feito para que nós estivéssemos aqui hoje, nós precisamos valorizar isso, Sim, né? com certeza. Agora, para ter bons pastores, os jovens têm chamado para o ministério, precisa da preparação. Preparação secular, mas a preparação teológica também. Você está falando sobre a questão de rede de comunicação hoje, internet, isso é bom. Mas, por outro lado, se os nossos pastores não se prepararem, porque tem bons pregadores que estão aí na mídia, na rede social, e o pessoal escuta todo esse pessoal. Se não tiver obreiros bem preparados, educados, tanto secularmente como teologicamente falando, daí a gente vai ficando para trás. Então, precisa desafiar essa nossa juventude, quem tem chamada para o ministério de essa preparar, preparação, né? Preparação. Faz, assim, é igual a gente estava conversando com o Tomé mais cedo, faz parte essa preparação técnica, né? Essa teológica, o estudo de fato, né? Pois é. Tomé eu não conhecia ele não, mas, por exemplo, deve ter uma boa preparação, porque ele assumiu uma igreja muito boa lá, igreja Brasília, presbiteriana do Planalto, né? Isso, Pastor muito bom, pastor Ricardo Barbosa, um homem educado, bem preparado. Então, ele assumiu uma igreja desafiadora. Desafiadora, né? Grande. Porque, assim, igual você falou, a gente tem acesso a muita informação, mas nem todas elas são as melhores, né? Pois é. As verdadeiras ali, vamos dizer assim, né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro que não é uma coisa de... A gente não deve mistificar tudo, né? Nem sempre vai vir do Espírito Santo, né? Não, tem que ter a parte teológica, tem que ter o estudo para a gente poder se capacitar para todas as diversidades que a gente pode, né? Quer ver um exemplo? A maior denominação evangélica que tem no Brasil é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Até 1978, se eu estou equivocado, 80% dos pastores da Assembleia de Deus não tinham curso primário completo. Hoje, a Assembleia de Deus tem pastores muito bem educados, bem preparados, porque eles investiram na educação teológica. A publicadora dele, CPAD, publica muita coisa boa, teologicamente falando, e a denominação. Então, eles viram a importância disso aí. Então, a Igreja de Cristo precisa estar com os olhos abertos para essa sensibilidade, né? Porque senão a gente fica... porque senão vai vir só um evangelho vazio, né? Sem a teologia. Um evangelho sem estrutura, né? Pois é, muito importante. Então, assim, para a gente partir para o final, essa é a pergunta que não quer calar. Pergunta de milhões. Por que o senhor tem esse costume, né, de chamar as pessoas de homem de Deus, os homens, no caso ali, né? Porque, assim, muita gente quer saber. Não, eu chego no local, chego numa loja, daí eu não conheço ninguém. Então você chama, ô homem de Deus, me atende aqui, homem de Deus. Na igreja, às vezes eu esqueço o nome. Para lembrar o nome de todo mundo, né? Eu esqueço o nome da pessoa, ô homem de Deus. Eu vou aderir a essa logística também. Daí eu gosto. E a pessoa sente bem. Às vezes mas é uma bênção ser chamado de homem de Deus, né? Parabéns, que bom que o senhor me reconhece que eu sou um homem de Deus, eu sou mesmo. Então, amém. A pessoa reconhece, né? Gente, é isso aí então. Nós recebemos aqui o pastor Edson de Gouveia. Foi muito edificante. Com certeza. Construtivo. Então, assim, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque, assim, a gente precisa fazer essa história chegar no maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, viu, por ter aceitado nosso convite, ter separado esse tempinho precioso do senhor para estar aqui com a gente. E deixa uma mensagem aí para a galera aí, final, né, para a gente poder despedir. Muito bem, foi muito legal estar aqui com vocês, aqui. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês sejam fortes no nosso movimento de restauração das igrejas de Cristo no Brasil. E eu quero desejar um forte abraço para toda a mocidade das nossas igrejas de Cristo aqui no Brasil, e que vocês possam realmente envolver, porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita no coração de cada um. E com a palavra de Deus, com a graça de Deus, nós vencemos o maligno. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe
a todos. Amém. É isso, gente. Curte, compartilha, manda para um amigo que é da Igreja de Cristo ou que não é também, quer conhecer mais sobre essa história, como foi implementada aqui. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.